a CNN e o CNN Money seguem de olho na Brasil Week. Por lá, a Inter&Co apresentou uma nova meta estratégica batizada de Regra dos 50. Priscila Asbeck está acompanhando tudo e conta pra gente o que seria essa regra, Pri. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Vitor, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a regra dos 50 é uma releitura de uma regra já conhecida e tradicional no mercado financeiro, a regra dos 40, em que os bancos ou a empresa tenta combinar ali um crescimento de receita e um ROI, um retorno sobre patrimônio, que juntos, somados, cheguem a esse percentual de 40%. A ideia, então, que foi apresentada aqui neste evento, o Owners Day, a gente está na Nasdaq, aqui na Bolsa Tecnológica de Nova York. Então, a ideia do Banco Inter é elevar essa régua de 40 para 50, então fazer uma combinação entre a receita e também o retorno sobre patrimônio e chegar a um percentual de 50%. Inclusive, o João Vitor Menin, que é CEO global do Inter, ele falou sobre a importância do tamanho do banco, que agora já tem 44 milhões de clientes, mas também sobre a importância de manter um crescimento sustentável. Muitos bancos digitais têm esse objetivo, então depois de fazer um grande crescimento na sua base de clientes, eles tentam migrar ali para uma operação que traga mais rentabilidade, que traga mais sustentabilidade para as operações, e essa foi a ideia apresentada para os investidores aqui. E como que eles pretendem chegar a esse aumento de eficiência, esse aumento de rentabilidade? A palavra-chave aqui foi tecnologia, então eles apresentaram um conceito de 3 S's, né? Então um dos pilares seria o Single Access, ou seja, o acesso, um acesso só para diversos produtos do banco. Eles também falaram sobre um segundo pilar, que seria a questão dos dados. Então, os dados vão ajudar o banco a entender qual que é o risco de crédito da sua base de clientes para chegar a uma operação mais eficaz, entre outros pontos. E um terceiro pilar também é a questão da inteligência artificial da Seven, que é o assistente virtual do Banco Inter. Lembrando, né, Vitor, o Banco Inter, ele foi lançado como banco digital em 2015, então foi o primeiro banco digital do Brasil e é hoje o banco que tem o único super app, que é um aplicativo que reúne diversas vertentes da vida das finanças pessoais do cliente. Então tem no mesmo aplicativo operações de crédito, de investimento, de financiamento, de planejamento financeiro, e esse assistente virtual, essa inteligência artificial, ela entra também para trazer uma super personalização para que os clientes consigam, então, evoluir ali, digamos, na sua vida financeira, tomar as melhores decisões. E, inclusive, uma das novidades que foi apresentada aqui nesse evento é que esse assistente virtual, a Seven, ela vai, inclusive, Vitor, isso é importante para a gente que tenta manter as contas em dia, ela vai avisar o cliente sobre quando ele tem que pagar uma conta, quanto que ele está gastando com Uber. Aqui a gente acaba gastando bastante com Uber, né, para ir para as pautas, para as reportagens. Então, tem também essa questão que não é só uma inteligência artificial preditiva, mas uma inteligência artificial generativa, trazendo então sugestões e uma personalização ainda maior para o cliente. E aí, a partir desses pilares, então, que juntam essas questões mais tecnológicas, a ideia é trazer uma eficiência maior, então, para o banco, para chegar nessa meta aí, nessa nova diretriz da empresa, que é essa regra dos 50. E aí, só para trazer alguns números, Vitor, na semana passada, o Banco Inter divulgou os seus resultados do primeiro trimestre, teve um lucro líquido de quase 395 milhões de reais, uma alta de 38% sobre o mesmo período do ano passado, também atingiu 44 milhões de clientes, o maior salto trimestral na taxa de ativação desde 24, com quase 60% de clientes ativos. A carteira de crédito cresceu 33% no ano contra ano e o índice de eficiência chegou a 43,8%, que é quanto o banco gasta para gerar receita. Então, para cada R$1 que o banco gerou de receita, gastou cerca de 44 centavos para operar. Então, tem uma meta de eficiência considerada uma meta de eficiência saudável, já que o percentual normalmente oscila entre 40% e 45%. Além disso, também o banco divulgou o market share de 9% no Pix, ou seja, uma participação de mercado de 9% no Pix. Também um volume combinado de transações com cartões e Pix que atingiu um patamar de 1,7 trilhão de reais, um crescimento de 26% também no ano contra ano. E o retorno sobre patrimônio ficou, o
ROI, né, que é uma medida também muito observada em relação ao mercado financeiro e aos bancos, ficou em 15,5%. Lembrando que o Banco Inter passou de um ROI negativo para esse ROI de 15,5%, então é algo que também os executivos aqui têm comemorado bastante sobre esse avanço em termos de rentabilidade, com essa meta também de trazer aí uma rentabilidade ainda maior. Mas é claro, Vitor, que existem os desafios que também estão sendo citados aqui, a taxa Selic em 14,5%, a previsão do Focus de hoje, por exemplo, mostra que a taxa ainda deve encerrar o ano em 13%, então um patamar de juros ainda elevado, com a Selic prevista para terminar o ano que vem em 11,25%. Isso, claro, traz desafios em termos de custo de crédito, isso acaba trazendo também uma pressão sobre inadimplência, e eu conversei com alguns executivos aqui que falaram que a ideia é que com essa personalização e esses dados, né, que são divulgados, eles vão conseguir entender exatamente qual que é o perfil do cliente, reduzir o risco das operações mesmo diante desse cenário macroeconômico desafiador. Eu volto com você, Vitor. Pri, é só a gente lembrar que a C&A não pode julgar a gente pelos nossos gastos. Muito obrigado pelas suas informações, Priscila Asbeck, falando ao vivo de Manhattan, Nova York. E a gente lembra que o Inter faz parte do mesmo grupo que controla a CNN Brasil. Muito obrigado.